E aí, seus dev, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos começar essa minissérie aí de projeto desenvolvendo .NET. A gente vai criar uma API bem simples, tá? E aí depois a ideia, com o tempo aí, evoluindo ela. Então, a gente vai criar uma aplicação web, API ou API, e vai ser bem simplesinho para a gente entender o conceito e alguns recursos aí, cada componente que a gente precisa para poder criar nossa API. Então, sem perder tempo, vamos criar um novo projeto em File New Project e a gente vai criar uma solução em branco, Blank Solution. Você pode filtrar aqui, ó, por Blank Solution. E ele vai criar para a gente ó, uma solução empty em branco, igual diz o nome dele, ó, sem nenhum projeto contido. Não vai ter nenhum projeto, porque a ideia é adicionar outros projetos dentro dessa solução, tá? Ó. Então vai ser uma aplicação ó, de gestão de estoque, o gerenciamento de estoque e tal. Gerenciador de estoque, pode ser. E a ideia é ser um projeto que vai ser evolutivo, tá? Então a gente vai fazer uma primeira fase, uma parte mais simplesinha com o produto, depois a gente inclui o estoque e vai evoluindo as coisas aí. Beleza? Gerenciador estoque, vou pedir para ele criar. Aguarda um pouquinho e ele vai montar para a gente. Então, só recapitulando aqui no Visual Studio, nós temos essa barrinha aqui, ó, do Solution Explorer. Se ela não estiver aparecendo para você, você consegue vir aqui em View. Tem o visualizar, se você estiver trabalhando em português, tá? Tem diversas janelas aqui, vai ser esse Solution Explorer ou esse atalho Ctrl+L. Boa, apareceu pra gente. Então aqui a gente vai criar nosso primeiro projeto dentro dessa solução, tá? A princípio, ó, a gente vai adicionar um novo projeto. A gente vai ter apenas um projeto aqui dentro. E aí depois a gente vai montar a arquitetura da aplicação certinha, incluindo outros projetos dentro dele, tá? Então você vai incluir, vai selecionar essa opção aqui, ó, um projeto ASP.NET Core Web API. Se ele não estiver aparecendo esse filtro aqui, ó, pode colocar Web API, que ele já aparece pra gente. E a gente vai usar essa linguagem aqui, ó, C Sharp. E eu vou fazer a versão com o .NET Core. Então não é essa aqui, ó, que tem para o .NET Framework, tá? Você vai escolher essa daqui. Ele vai ter essa opção, ó, que ele roda no Linux, no Mac, no Windows e para Cloud também. Boa. Então vou avançar. Então o nome da aplicação, a solução são conjuntos de projetos, tá? Então a nossa solução chama gerenciador estoque. O nosso projeto ele vai ser uma API, então ele vai ser o gerenciador de estoque.api. Muito bem. Clique em avançar. Vou manter a versão 3.1. Eu não vou trabalhar com HTTPS agora, tá? Peço para ele criar o projeto. Então vamos aguardar ele carregar tudo e a gente já segue. Boa, criou para a gente então um projeto. Eu posso fechar essa janelinha aqui. Então vamos passar rapidamente, tá? Ó, dentro dessa solução agora, a gente tem esse projeto e esse ícone aqui é o que identifica que ele é uma aplicação do tipo API, tá? Ou API. Então aqui a gente tem a estrutura da aplicação. Eu tenho alguns arquivos e eu tenho algumas pastinhas, tá? E uns outros ícones aqui. Vamos entender do que se trata, tá? Primeira coisa, a aplicação ela inicia sempre por esse arquivinho aqui, ó, program.cs. Então vou dar um duplo clique nele, a gente vai analisar ele por cima, sim, vamos dar uma olhadinha. Então esse program é o meu programa principal. Quando você roda a aplicação, ele começa executando a partir desse arquivo .cs. Isso aqui é uma classe, tá? Ó. Nossa classe program. Ela vai ter um método principal, que é esse main. E esse método principal, no caso de um projeto de web API, ele vai criar um host builder. Ó, ele tem esse método aqui, ó. Ele cria um host pra gente, ó, builder. E ele vai criar uma aplicação aqui, ó, um web host pra gente, tá? Uma aplicação web. E o que interessa pra gente aqui, ó, que essa é a classe que inicia o programa. Esse é o método principal.
ele vai startar daqui e vai criar para a gente a aplicação e a gente vai poder acessar as nossas URLs, nossos endpoints, tá? E para fazer isso, a gente precisa fazer algumas configurações na aplicação. E aqui nessa linha aqui, ó, 23, que aparece aqui para mim, pode ser que para você mude a linha, a gente tem aqui, ó, esse use startup ou startup. Esse startup a gente usa para definir o arquivo ou classe que eu vou fazer a configuração da minha aplicação, inclusive dependências que a gente vai ver aí, tá? E ele está marcando aqui, ó, que essa classe é startup, que ela está aqui, ó, na nossa solução. Esse outro arquivinho aqui é startup. Então já entendemos essa program, é a nossa classe inicial do projeto. E quando ele chama esse método aqui para criar esse host builder, ele está usando como parâmetro essa segunda classe aqui, startup. Vamos entender ela, tá? Eu tenho aqui uma parte de namespaces, que eu faço referências às minhas dependências. Depois a gente vai ver em detalhe algumas dependências, tá? Mas eu tenho aqui, o que importa para a gente agora é que essa classe startup, ó, eu tenho um identificador ó, que qualifica como uma classe, e eu tenho aqui alguns objetos, tá? Então eu tenho esse objeto aqui, ó, que a gente vai usar bastante de configuração. Ele é dessa interface aqui, iConfiguration, faz parte desse pacotinho de extensões aqui da Microsoft. E a gente tem esse método muito importante, ó, o Configure Services. Nele a gente vai fazer as configurações dos nossos componentes. Conforme a gente for criando eles, a gente vai ver uma coisinha chamada injeção de dependência, que eu preciso configurar para poder funcionar cada pecinha, cada componente que a gente vai montar. E é aqui que eu faço isso, tá? Aí eu tenho mais uma opção aqui de configuração, usando variáveis de ambiente. Depois a gente vai entender certinho isso aqui, ambiente de desenvolvimento, como eu crio outros ambientes, tá? E aqui ele tem a configuração que eu preciso para trabalhar com roteamento, para trabalhar com REST e as minhas URLs. A gente vai ver em detalhes também. Tem essa parte de autorização e os endpoints, tá? A forma como ele trabalha com controllers. Então, controllers é uma das letras que a gente tem lá em aplicações MVC. E por enquanto, ó, é o C. A gente vai ver o C, tá? O controller, que ele é um controlador. E aí eu tenho uma pastinha específica para minhas controllers, que essa pasta tem esse nome, controllers, tá? Nela, então, eu vou ter aqui as minhas classes controladoras e o projeto, quando a gente cria uma aplicação nova, ele já monta um modelo para a gente, um template, tá? De exemplo. Então, tem aqui a minha controller, o Weather Forecast, ele faz algumas projeções para a gente de tempo. Mas antes da gente ver ela em detalhe, então esse aqui é um controlador. Eu tenho também aqui esse arquivo aqui embaixo, ó, Weather Forecast. Vamos dar uma olhadinha nele. Ele é uma classe que ele tem basicamente aqui um exemplo de um modelo de dados para fazer essa projeção de temperatura. Ele tem uma data, temperatura em graus Celsius e Fahrenheit, e aí ele tem o cálculo para converter, tá? E aí tem uma string aqui, summary. É uma classe bem simples, só para exemplificar. E aí quando eu tenho a minha controller, agora a gente vai acessar ela, eu vou usar essa classe, tá? Do meu modelo, ó. Então, o que que ele faz aqui? Vou diminuir um pouquinho. Essa classe tem algumas configurações aqui, ó. Ele tem essas palavrinhas-chave aqui para poder configurar uma API, trabalhar com roteamento. Mas o que que ele está fazendo aqui basicamente? Ele está criando algumas temperaturas aqui, ó, que ele está chamando de summaries, né? Ó, umas variações, né? Se está frio, quente, gelado, e alguns outros exemplos. E aí, conforme ele for acessar um endpoint, que ele tem apenas um, ó, apenas esse get, ele vai retornar para a gente aleatoriamente algum desses tipos aqui de temperatura e ele calcula um valor randômico aqui, tá? Só para poder exemplificar mesmo, tá? Então ele tem até um cálculo que ele faz aqui para gerar temperatura em graus Celsius e depois ele pega ele encontra aqui a posição para definir uma desses summaries, tá bom? Beleza, então a gente vai criar, tá, nossas próprias controllers para a gente testar, mas é só para você entender que existe a nossa controller e aqui que a gente vai definir os nossos endpoints, tá? O que mais?
eu tenho um arquivo de configuração, que é esse appsettings.json. Então, se você está vindo aí do mundo aí do .NET Framework, então a gente trabalhava lá com os arquivos XML e agora a gente trabalha com arquivos em formato JSON, que é mais fácil para a gente manipular, tá? Os JSON. E aqui eu posso colocar informação, string de conexão, criar, por exemplo, diretório de arquivos, informações de log. Então, tudo referente à configuração da aplicação, eu coloco nesse arquivinho, web settings, tá? Bom, passamos pela maioria das coisas. Eu tenho minha parte de dependências. A gente vai ver em detalhes também como eu adiciono uma dependência de um projeto ou de alguma biblioteca que já exista para ajudar a gente a fazer determinado serviço para resolver um problema, tá? E eu tenho essa pastinha Properties, que eu tenho algumas configurações que ele chama de Launching Settings, são as informações para carregar o meu projeto. Então vamos dar uma olhadinha nele aqui por cima. Então, ó, se você dar uma olhadinha aqui, eu tenho esse Profiles e esse gerenciador Stock API, que é o nome da nossa aplicação. Então, aqui eu tenho dois grupos criados, cada um deles vai definir a forma de eu rodar essa aplicação. Então, uma delas vai rodar aqui, ó, lá com o esquema do Yes, e aí ele tem, ó, para rodar com esse esquema do Yes Express, ele vai rodar nessa URL, vai ser um localhost, que é na nossa própria máquina, que a aplicação vai rodar com essa porta aqui que ele vai utilizar. Ou então também tem a opção de rodar usando o localhost com essa porta aqui, ó, 5000, tá? Como é que eu defino qual que eu utilizo? Baseado nesse nome, ele cria para a gente aqui, ó, algumas opções de execução do meu projeto. Então, se você clicar na setinha, ó, você vai ter, ó, gerenciador de estoque API, que é essa opção aqui, e ele vai rodar com essa configuração. Ou eu tenho também o Express, né? E ele vai rodar com essa configuração aqui de cima que eu comentei com vocês, tá? A gente vai ver depois em detalhe como eu customizo, como eu altero essas opções de execução também, mas para a gente entender o que é cada parte aqui do nosso projeto, tá? A dependência já vem algumas coisas aqui nele. Como a gente está trabalhando com a parte web, então a gente tem aqui já uma dependência do ASP.NET Core. E a gente também tem coisa do .NET Core que a gente está trabalhando com o .NET, né? Beleza. Então agora eu quero testar essa aplicação. Antes da gente começar a criar nossos componentes, eu vou dar um play aqui, ó, para executar a aplicação e a gente vai aguardar ela carregar. Beleza? Vamos lá. Ele está carregando aqui, ó, deixa eu só trazer a janelinha. Ó, então ele já carregou, está funcionando. E vamos reparar algumas coisas. Ó. Primeira coisa, ele carregou, ó, no localhost com essa porta, ó, 27806. Se a gente voltar nesse arquivo, você vai ver, ó, então, ó, dessas duas opções que eu tenho aqui de porta, ele está usando, executando com configurações do IS. Por quê? Porque quando eu dei o play, essa opção aqui de execução inicial é a do IS, tá? Eu vou parar a aplicação agora. Ó, tá vendo? Tá com IS? Vou clicar na setinha e vou mudar para gerenciador estoque API. Esse aqui de baixo agora. Vou dar o play novamente na aplicação. Aguardo ela ser carregada. Então ele está carregando para a gente aqui a janela. Ó, e agora ele mudou a porta. Está carregando nessa localhost 5000. Então aqui são apenas opções que eu tenho para inicializar minha aplicação. Tá? Formas diferentes. Aí aqui ele tem esse launch URL. Depois a gente vai entender certinho como é que funciona essa variável de ambiente. Tá? Então a ideia inicial é apenas criar a nossa aplicação e ver ela funcionando. E aqui ele está criando algumas temperaturas, tá? Ó, algumas projeções, né? Previsões de temperatura e vendo para a gente, retornando para a gente na tela, tá? Para exemplificar uma API funcionando. Então, beleza. A aplicação foi criada. Agora, o próximo passo é a gente criar as nossos assuntos aqui, né? Então, o gerenciador de estoque, essa primeira parte, essa série de aulas, a gente vai focar no produto. Antes da gente ter o estoque, a gente precisa ter o nosso cadastro de produtos. Então, toda essa minissérie que a gente vai fazer vai ser em cima da parte de produtos e depois a gente vai evoluindo. A gente vai para o estoque
depois a gente vai evoluindo o projeto. Beleza? Então é isso. Próximo vídeo a gente já continua e sigam com a gente aí. Bora!